o valor final dos imóveis resultantes das intervenções é muito elevado, é elevadíssimo. E eu pergunto, chegou também o tempo, neste tempo de contenção, em que os vários intervenientes nesta cadeia têm que ter margens mais pequenas? Pergunto eu. Sob a forma de pergunta, também observo. Parece-me que têm sido grandes essas margens, o país não aguenta margens tão grandes, é preciso que todos ganhem um bocadinho menos para que se relance a recuperação efetivamente. Está de acordo? Estou a falar também dos arquitetos, todos. Sim. É que atrás desse lucro astronómico, que é falso do ponto de vista da sustentabilidade, a reabilitação vai atrás desses valores para se tornar ela própria atrativa. Portanto, o que eu acho é que quando se parar de construir desenfreadamente, como estamos a fazer ainda, aparentemente parece que não, mas ainda estamos, porque os milhares e milhares de licenças que estão expectantes, dava para construir outro país. Outras cidades. As que estão ainda à espera para serem... Exatamente. É uma coisa completamente gritante. Tudo o que se passa à volta das grandes cidades portuguesas, principalmente de Lisboa e do Porto e de Setúbal, Coimbra, as licenças, se fossem todas amanhã levantadas, construíam-se novas cidades, de mesma dimensão ou maiores. Todos os concelhos aqui na periferia de Lisboa, Almada, Seixal, Montijo, Sesimbra, todos eles têm neste momento planos aprovados de expansão urbana que duplicam as suas próprias áreas urbanas. Sabemos que as cidades estão esgotadas no modelo que se seguiu nos últimos 20, 30 anos. Sim. Que as cidades desumanizaram-se perfeitamente, estão completamente desumanizadas, que os movimentos pendulares são gritantes para a saúde física e mental das pessoas, para a economia das pessoas. Nós temos os movimentos pendulares completamente destruidores daquilo que é a qualidade de vida que desejaríamos para as nossas cidades, para os nossos habitantes, para os nossos filhos, para toda a gente. Reduzia-as. Reduzia-as. E sabe o que é que acontecia no primeiro momento? Os terrenos que lá ficassem dentro valorizavam para 5 vezes mais. Não, mas por isso é que eu acho que agora complementava e dizia que eu tenho que mudar a lei dos solos. Porque aquilo que está errado e que está atrás disso tudo é uma lei dos solos que faz exatamente a especulação, provoca a especulação imobiliária, porque cria uma falsa valia, cria uma valia expectante, especula sobre o solo. Quando o solo deixa de ser rústico e passa a ser urbano, porquê? Eu peço desculpa, eu faria ao contrário. Aumentaria a área de urbanização, reduzia logo o valor dos terrenos. Está de acordo ou não? Não está. Não estou, porque isso do ponto de vista do território, da expectativa de um território harmonioso, de uma boa relação entre ruralidade, urbanidade, entre periferia e cidade histórica, ou entre cidades que precisam neste momento de uma forte reabilitação. Para mim a reabilitação são as periferias, a reabilitação histórica tem o seu lugar e é importante. Aqueles que estão profundamente debilitados, que é o caso dos centros históricos, eu tenho que refundar a cidade, eu tenho que introduzir novamente habitação. E aí diga então apoiava na indústria nacional e dizia os incentivos deveriam ser dados de forma a que se incentivasse o uso, ou por cotas ou por outra forma qualquer, de produtos nacionais e trazer nova habitação, trazer densificação dos centros históricos. Para aí, sim senhor, as autarquias poderiam aliviar as cargas fiscais, porque já estavam a ter mais gente, teriam naturalmente, mais capacidade de coleta, porque tinham, em vez dos 500 mil habitantes que Lisboa tem, que deveria ter 1 milhão, no mínimo para ser uma cidade competitiva a nível europeu, como é que a capital do nosso país tem 600 mil habitantes? Também é um mistério para mim. Não há competitividade possível. Uma coisa muito interessante aí, fomentar os produtos nacionais, a incorporação nacional na recuperação. A incorporação só de uma percentagem elevada de produtos nacionais na reabilitação, sim, de forma a que, consoante o valor da cota, eu reduziria a taxa sobre a taxa municipal ou outra qualquer, sobre essa empresa que fez a reabilitação, esse incentivo. Era um incentivo, não é? Desculpa observar, há muitos arquitetos, e não tenho nada contra os arquitetos, pelo contrário, aprecio muito o trabalho de todos, mas há muitos que potenciam a incorporação de elementos de materiais estrangeiros caríssimos na recuperação. Pois eu duplicaria o preço, se calhar, não é? Eu não proíbo, porque acho que proibir é errado. Proibir mas desincentivar. Mas desincentivava, obviamente, não é? Eu sei que tenho em Portugal N fábricas. Eu dou-lhe o exemplo. No meu ateliê, ninguém põe nos meus cadernos de encargos, na escolha dos meus projetos, menos de 60% nacional. Seja a fechadura, seja o azulejo, seja o tijolo. E luta até ao fim, porque depois, quando chega a obra, são os próprios empreiteiros a irem à Espanha comprar os produtos. Percebe? Porque as coisas depois começam a estar subvertidas nessa área também. Conseguem ir atravessar a fronteira e compram sacos de cimento. Chegam a comprar o cimento a granel a Badajoz ou lá acima a Valência
ou Valença, a Vigo, em vez de comprar os produtos nacionais. Densificar a cidade, trazer mais gente para o centro histórico, reequilibrá-la, eu tenho que criar atividades lá dentro. Atividades e equipamentos. Equipamentos escolares, equipamentos de saúde, etc, mas trazer emprego. Fomentar o emprego, fomentar a pequena empresa, fomentar a pequena indústria, indústria criativa, indústria da ciência urbana, porque hoje em dia as grandes cidades europeias apostaram em laboratórios de ciência aplicada e de ciência avançada dentro dos centros históricos, e aí eu trazia para a própria cidade, naturalmente, uma grande valia do intercâmbio internacional, enfim, de novos empregos. Isso tudo acresce às cidades uma grande valia económica, sem dúvida nenhuma. Portanto, era acima de tudo essa... Tentando resumir a sua ideia sem deturpar, desincentivar tudo o que é construção nova, extensiva, incentivar a ocupação do que existe e dar qualidade de vida a quem está nas cidades. Portanto, aquilo que acabou de dizer é, de facto, uma política que não se esgota num setor como o de recuperação de casas. É muito mais vasto. Não, é mais vasto. Aliás, é política, é social, é económico. Exato. E até cultural. Mas permita que eu lhe diga, a reabilitação do património não faz sentido se apenas o entendermos como reabilitar o edifício. Eu tenho que ter um conteúdo para esse edifício e esse conteúdo tem que ser extremamente estimulante, seja ele habitação, seja ele indústria, seja ele comércio, sejam eles terciários. E quanto mais equilibrado todos esses setores estiverem num centro histórico de uma cidade, que é abrangente, não é apenas a Baixa, a Alfama, a Madragoa, ou o centro histórico do Porto ou de Coimbra, é entender isso como vários núcleos internos das cidades. Há cidades que têm uma apetência maior. O Sr. Engenheiro estava aqui a falar de uma coisa extraordinária. O mar. Eu falo os rios. A vida marítima. A vida à beira de um rio. O fantástico que é, os programas Polis tentaram reabilitar as cidades através dos rios. Alguns nem sabiam. Alguns conseguiram. Alguns nem sabiam que tinham rios lá. De tal maneira eles estavam. As pessoas nem imaginavam que tinham um rio. Há um exemplo que até tiveram que tirar o coletor. O rio era um coletor coberto. A capacidade regeneradora que algumas dessas intervenções tiveram no tecido social, empresarial e cultural desses lugares foi extraordinário. Foram incompletas, porque não se chegou à dimensão social. Não se intensificou a habitação lá, não se criaram postos de trabalho lá dentro, não se incentivou, percebe? É o grande problema, fica-se no papel, cria-se coisas muito bonitas, faz-se uns 3Ds extraordinários, os arquitetos são muito criativos. Como é que podemos ser um país de turismo quando vamos assim, intervimos coisas inacreditáveis até lá chegar? Eu quero ir ao convento de Mafra, tenho um território rural extraordinário, mas de repente levo com os trambolhos mais inacreditáveis pelo caminho. Digo, e o próprio Estado fez o erro maior, foi lá fazer pousar um tribunal à entrada que destruiu a paisagem toda, mas enfim, isso leva-nos também a outra discussão. Eu ia fazer uma pergunta, mas faça a favor. Porque há bocadinho introduziu-se um tema, aliás o Bastonário introduziu, que foi importante, o seu arquiteto reforçou e você levantou umas ideias, que é esta velha história da utilização da regra do mercado. Eu também sou tendencialmente de acordo consigo que o aumento das regras só vai tornar o bem escasso e por natureza só o vai tornar mais caro. Nós temos que perceber uma coisa, falou-se aqui em especulação, você perguntou sobre os ganhos e a especulação imobiliária. Foi o anterior Bastonário... Eu não utilizei essa palavra. Não, mas disse, deu a entender a ideia que uma coisa... Claro que sim, claro. Bom, o anterior Bastonário teve uma frase que eu subscrevo. Nós não tivemos especulação imobiliária em Portugal, nós tivemos especulação fundiária. Precisamente pelas razões que foram aqui aduzidas. E é a altura de fazermos aqui, aliás, brevemente vai-se iniciar, ou já se iniciou, não brevemente, iniciou-se a discussão sobre a nova lei dos solos, e há aqui uma questão que se tem que levantar, quer dizer, nós queremos ser como os alemães, como os escandinavos e como os ingleses em tudo o que eles têm de bom. Mas depois não queremos perceber como é que há certas coisas que eles têm que, no fim de contas, são básicas para que seja bom ser como eles. E uma das questões fundamentais foi aquela que você levantou indiretamente quando falou: eu tenho um terreno da minha propriedade e tenho o direito de urbanizar. Bom, esta é uma questão, este é o fulcro da questão, que é, será que o privado tem o direito de urbanizar? Não vamos inventar nada, porque a gente, ou por outro, vamos inventar muita coisa, mas não aquilo que já foi inventado. Sim. Que eu acho que a gente tem muita coisa para inventar. Não. O modelo alemão. No modelo alemão há uma zona de expansão de uma cidade. Há proprietários que são donos dos terrenos. O land, ou a autarquia, depende do nível a que estamos a falar, chega lá e diz aos proprietários: meus amigos,
no plano de expansão da cidade, aqui vai haver uma cidade. Vocês são todos acionistas da sociedade de desenvolvimento. Querem ou não querem? E as pessoas respondem, não. Ok, existe um instituto que regula o valor da expropriação de acordo com valores de mercados e paga. Ou não? Sim, senhor, eu quero ser acionista. Muito bem. Urbaniza-se, são todos acionistas. A seguir faz-se um leilão aos promotores que querem desenvolver os projetos que lá estão. O acionista recebe o seu dinheiro e até pode ser promotor. Se tiver capital, pode ficar com um dos lotes e faz lá o prédio, ou a casa de banho, ou a piscina, ou coisa que for, respeitante àquele lote. E o que é que nós fizemos desta maneira? Transferimos a mais-valia para o ato de construir e para o produto construído. E tirámos a mais-valia do acaso, muitas vezes do acaso, do indivíduo ter tido direito àquele terreno. Esta altura é uma boa altura para se pensar no problema. Eu não tenho nenhuma solução mágica, costumo dizer, olhe-se para os outros países e perceba-se. Por exemplo, a indústria da construção alemã é forte a construir. Porque a promoção, e nós temos visto em Portugal, você frisou isso há pouco, não é um negócio dos construtores, é um negócio da banca. Sim, sim. É uma ilusão. Há muita malta, fiquei rico, vendi o terreno. Eu também já, provavelmente não, de certeza, os melhores negócios que eu fiz foi a vender terrenos, não foi a construir prédios. Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, a questão é perguntar se isto é sustentável, se isto faz sentido. A questão, a minha ótica, é a grande questão que tem que ser discutida. E que está intimamente ligada à questão do financiamento das autarquias. Uma coisa depois esteve ligada a todas as outras, como é evidente. Tudo o que se falou aqui entronca neste problema básico, que é definido uma vez por todas. Aliás, mais uma vez não estamos a inventar nada. O engenheiro Eduardo Pacheco lembrou-se disto quando fez coisas que hoje toda a gente gosta, ali na zona das Avenidas Novas, Romas, Encarnação não, mas Romas, as zonas ali da Elias Garcia e por aí fora, foi feito assim. Em Alvalade foi feito assim em 40. Não estamos a inventar nada. Você dizia há bocadinho ir aos livrinhos do Antigo para ver o que está errado, também podemos ir aos livrinhos do Antigo ver o que eventualmente, não quero definir posição, voltamos a falar da envolvente política e da maneira como as coisas são feitas. Era um tempo, que eu lhe disse há pouco eram tempos que a conversa não era de 5 minutos. Claro, e por isso é que estamos aqui com todo o gosto. Mas era o tempo em que havia cartórios privados das autarquias e em que se fazia lá muita coisa e os proprietários depois descobriam que tinha sido feito. Não eram chamados para nada. Isto para dizer que noutras partes do mundo se continua a fazer, na China e na Índia, atropelando direitos dos proprietários. Eu nunca consegui, e já não tenho vontade disso e nunca o farei, comprar um apartamento em Lisboa por um preço que é o de Paris. Acho que é uma loucura. E há muita gente que fomenta isso. E, portanto, temos que encarar, também do ponto de vista de agentes da nossa microeconomia, que no conjunto faz a macroeconomia, temos que pensar nas decisões mais racionais. E, portanto, havendo essa disponibilidade de produto a uma oferta muito mais cara, se alguém compra, o mercado continua a funcionar. Se calhar, se não houver quem compre, o mercado tem que se, naturalmente, regular por ele próprio. Mas haverá sempre quem compre esse produto, como há sempre quem compre Ferraris. A Ferrari faz 45 carros por está, ano. E se calhar em crise ou em fartura, vende sempre 45 carros por ano. O nosso problema não é esse. O nosso problema, usando os automóveis, o problema é o da Fiat, que tem que vender 45 mil. E o nosso problema é criar a atratividade para que, nomeadamente nos centros urbanos das cidades, haja 45 mil portugueses que possam lá viver. Como é que consegue convencer quem tem esse bem a vender mais barato? Vai dizer que na própria... Mas eu não tenho que o convencer a ser mais barato, repare. Eu aí acredito que o mercado, e por isso é que eu disse que a sua ideia de ter mais produto no mercado, a mim também me atrai, porque com certeza que aumentou o produto, diminui o valor. O que eu lhe estou a dizer é que nós temos que perceber, para pôr mais produto no mercado, temos que ter um interruptor de segurança, que é, no limite, a possibilidade de não fazer com que... Porque isso foi o que aconteceu antes. É claro que foi num período económico diferente. O que aconteceu antes foi que não havia um interruptor à criação de mais-valias apenas na propriedade fundiária. Foi um ótimo negócio tentar urbanizar ao máximo. E todos o quiseram fazer. Por isso que eu lhe estou a dizer, o mercado sim, mas tem que haver interruptores de segurança para orientarem a procura, não para a dirigir, não gosto dessa expressão, mas para a orientarem. E neste caso concreto, visivelmente, falta aqui um interruptor de segurança, que os outros países têm. Mais uma vez, não vale a pena. Quer dizer, podem-me dizer que no Brasil não é assim. E que é também a alteração podem-me dizer que em Angola, Luanda, está na moda, também não é assim. Pois. Ótimo. Agora, qual é o paradigma?
É Oslo, é Londres, é Paris ou é Rio de Janeiro e Luanda? Não precisamos de ir mais longe, são as pequenas e médias cidades de Espanha onde há bons exemplos. Então, o Sr. Presidente está aqui a tomar notas